Minha irmã me usava como babá sem pagar nada, até que eu mostrei pra ela como o gratuito pode sair caro. Desde que engravidou, ela resolveu que minha vida ficaria em pausa pra que eu tomasse conta do filho dela. Não interessava se era feriado ou até o dia do meu próprio casamento, ser a babá era minha obrigação e ponto final. E ela queria que eu aceitasse isso. O jeito mandão da Thalita começou antes mesmo do bebê nascer. Ela apareceu no meu AP numa noite, carregando uma pasta cheia de divisórias coloridas, daquelas que você espera de alguém fechando contrato, não de quem tá planejando rotina de bebê. Ela abriu a pasta, sentou e começou a me explicar meu novo plantão de babá. Terça e quarta à noite eram minhas, porque eram as folgas dela. De sexta a domingo, ficava por minha conta de manhã pra ela poder dormir até mais tarde. O Natal estava marcado em vermelho, com cobertura total escrito à mão, com aquela letra perfeitinha. Eu ri achando que era brincadeira. Só que ela ficou séria, batendo no calendário com a unha impecável. Não tem graça nenhuma, ela cortou na lata. Preciso saber que você vai assumir esse compromisso. Na semana seguinte, ela fez um post no Facebook dizendo o quanto era sortuda por ter a família ajudando, e me marcou numa textão falando que eu já tinha concordado a ajudar a criar o filho dela. Meu celular não parava de apitar, parente elogiando, dizendo que eu era a melhor tia do mundo. A tia Suzana comentou que queria ter tido esse apoio quando os filhos eram pequenos. A esposa do primo Mika falou da importância de família unida. Liguei pra saber o que ela estava pensando, e ela disse que a mãe já sabia de tudo. E realmente, minha mãe sabia. Me ligou aquela noite pra lembrar, com aquele tom de decepção que só ela sabe fazer, que família tem que se ajudar. Depois que o Lucas nasceu, a situação passou de irritante pra surreal. Quando ele fez 6 meses, a Thalita foi até meu trabalho bem no meio de uma apresentação pra clientes. Alguém bateu na sala de reunião, sinal de emergência, e já fiquei achando que era coisa séria. Era a Thalita na recepção, com o Lucas no bebê conforto. Ela estava de óculos escuros de marca, mexendo no celular. Veio com perfeito, meu horário encaixou. Minha consulta é daqui 20 minutos. Que consulta? Manicure. Simplesmente lembrou que precisava fazer as unhas e me largou o filho sem a menor cerimônia. Saiu antes mesmo de eu entender o que estava rolando. Me deixou segurando o bebê enquanto 12 clientes me olhavam pelo vidro sem entender nada. Mas nem isso foi o limite. Minha melhor amiga da faculdade ia casar. E eu era madrinha de honra. Lugar lindo. Celeiro todo decorado. Luzinhas, rosas brancas. Minutos antes de entrar, ouvi um choro na área do estacionamento. Todo mundo olhou. Lá estava a Thalita, empurrando o carrinho do Lucas no cascalho, de salto alto. Me entregou um bilhete. Te vira, tem um encontro. E sumiu. O Lucas gritava. Todo mundo me olhava sem saber o que fazer. E foi ali que vi pela primeira vez as marcas de dedo nos bracinhos dele. Pequenas manchas roxas, inconfundíveis. Passei a cerimônia no banheiro tentando acalmar ele, ouvindo o eco do choro rebatendo nas paredes, o som abafado dos votos vindo lá de fora. Pra piorar, minha mãe era uma versão mais velha da Thalita. Começou a levar o Lucas pro meu AP sem avisar. Eu chegava do trabalho e ela já estava lá com ele, usando minha chave reserva. Largava tudo assim que me via e ia embora. Não perguntava se eu podia. Nunca ajudava com leite ou fralda. Só deixava e sumia. Pior era ver o Lucas se encolhendo a cada movimento brusco. Sempre com fome, roupa mais suja do que limpa, assaduras que nunca melhoravam. Tudo explodiu quando anunciei que ia viajar pra Alemanha. Meu noivo tinha me pedido em casamento 8 meses antes, ajoelhado na neve, num mercado de Natal. E desde então a gente não se via. A distância tava acabando com a gente. Juntei cada centavo, pulei almoço, fiz hora extra por meses pra conseguir ir. Quando contei no jantar de família, a Thalita respondeu na lata. Reservou as férias pra mesma data, riu dizendo que eu ia ter que remarcar porque ela já tinha pago o sinal, mostrou o e-mail de confirmação como se fosse esperta. Minha mãe concordou, dizendo que família vem primeiro, que eu podia ver meu noivo qualquer hora. Montaram minha escala de babá ali, discutindo tudo enquanto comiam carne, como se eu não existisse. Fiquei possessa, larguei o garfo tremendo e pela primeira vez, disse não. Não ia cuidar do Lucas, eu tinha minha vida. Devia ter percebido o jeito como aceitaram fácil demais, dizendo que tudo bem, iam arrumar outra pessoa, que já tinham algo em mente. Trocaram olhares, devia ter desconfiado. Não ouvi mais deles até amanhã do meu voo. Acordei às 4h47 com gritos desesperados do lado de fora. Coração disparado, peguei o celular pra ligar pra polícia, fui devagar até a porta, de pijama. Olhei pelo olho mágico e vi, era o Lucas, sozinho na porta, só de fralda e camiseta. Luz da varanda no rostinho molhado de choro. Abri, e tinha um bilhete grudado na camiseta. Obrigada por cuidar dele. Fiquei em choque. Peguei ele no colo, senti o corpo gelado, a boca azulada. Enrolei numa manta, tentei acalmar com um braço, e com o outro liguei pro meu namorado. Ele já sabia de tudo, já tinha escutado todos os meus desabafos, e quando expliquei o que aconteceu, ele não pensou 2 vezes. Tô comprando passagem agora. Em minutos, mandou a confirmação. Foi aí que entrei em ação. Conferi a câmera de segurança. Dava pra ver a Thalita largando o Lucas na minha porta às 4h31. Ela nem bateu, só deixou ele ali e foi correndo pro carro, o rosto claro na imagem. Repito, ela largou o próprio filho, de camiseta, janeiro, sem saber se eu tava em casa, com 2 graus marcando. O conselho tutelar chegou rapidinho. A assistente olhou as manchas no Lucas, viu as imagens da câmera e na hora chamou o resgate. Naquela manhã, levaram o Lucas enrolado numa manta do conselho, a mãozinha esticada enquanto o carregavam até o carro. Mais tarde, a Thalita realmente me mandou mensagem quando pousou, querendo saber como ele estava, e quando respondi fingindo que estava tudo bem, ela só mandou um joinha e sumiu. Durante 2 semanas inteiras, não recebi uma ligação, nada. Quando finalmente voltou, ainda esperou mais 2 dias, antes de vir buscar o menino. Mas aí ela apareceu, bronzeada das férias, usando uma roupa nova que devia custar mais do que um mês inteiro de creche. Perguntou por que não via o Lucas em lugar nenhum. Falei que ele estava com o conselho tutelar. O rosto dela mudou de confusa pra furiosa em segundos. Começou a gritar, dizendo que eu não tinha esse direito, que acabei com a vida dela, que família não faz isso com família. A voz dela até falhou no final. Passaram uns 20 minutos e minha mãe chegou. Devia ter corrido todos os semáforos pra estar ali tão rápido. Já entrou gritando que eu tinha traído a família, querendo saber como eu podia fazer aquilo com minha própria irmã. O rosto dela vermelho, o cabelo sempre arrumado, agora todo bagunçado. Mostrei pras 2 as imagens da câmera de segurança no meu notebook. Minha mãe ficou calada uns 10 segundos. Depois começou a inventar desculpas. Que a Thalita estava estressada. Era mãe solo. Só precisava de um tempo. Eu não conseguia acreditar no que eu via. A assistente social do conselho tinha me dado o cartão dela e pedido pra eu avisar se alguma das 2 aparecesse. Mandei mensagem pra ela enquanto as 2 ainda reclamavam. Ela respondeu na hora. Disse que mandaria alguém imediatamente e pediu pra eu não deixar levarem nada do Lucas dali. A Thalita tentou passar por cima de mim pra pegar a bolsa de fraldas dele, que eu tinha guardado. Bloqueei o caminho e ela realmente me empurrou. Forte. Caí pra trás e bati a cabeça na mesa de centro. Tudo ficou meio embaçado por um instante. Vi até estrelas. Quando consegui focar de novo, meu noivo já estava ali. Chegou bem na hora e viu tudo. Me ajudou a levantar e ficou entre mim e a minha família. Disse, saiam daqui agora ou eu chamo a polícia. O sotaque dele ficava ainda mais forte quando estava bravo. E eu nunca tinha visto ele tão furioso. Minha mãe tentou apelar. Falou, você não entende porque não é da família. Isso é entre a gente. Ele só tirou o celular do bolso e começou a ligar. Elas foram embora. Mas antes de sair, a Thalita gritou, isso não acabou. Eu vou recuperar meu filho e você vai pagar pelo que fez. A porta foi batida com tanta força que até as fotos na parede tremeram. Os dias seguintes foram um inferno. Thalita
Thalita e minha mãe revezavam nas ligações e mensagens, o nome das duas aparecendo o tempo todo na tela do meu celular. Quando finalmente bloqueei os números, depois da 100ª ligação, começaram a usar telefones de outras pessoas. Eu atendia achando que era trabalho ou amigo, e era minha mãe gritando pra eu parar com essa besteira, ou a Thalita chorando dizendo que eu estava acabando com a vida dela. Minha tia Laura ligou chorando, dizendo que eu estava destruindo a família, a voz dela sumindo enquanto pedia pra eu reconsiderar. Meu tio Pedro deixou recado avisando que eu precisava resolver isso antes que piorasse. O tom sempre alegre dele agora pesado, quase ameaçador. Troquei as fechaduras depois de ver arranhões em volta do buraco da chave, como se tivessem tentado arrombar com alguma gambiarra. O Chico, meu senhorio, todo ranzinza mais boa praça, disse que aquilo parecia tentativa de arrombamento, e comentou que já tinha visto coisa assim em briga de família. Instalei até uma câmera na campainha e peguei a Thalita rondando o prédio em horários esquisitos. As imagens mostravam ela andando de um lado pro outro, às 3 da manhã, olhando pra minha janela, às vezes por horas. A investigação do conselho tutelar foi rápida. A assistente social, Rebeca, me chamou pra uma entrevista menos de 2 dias depois da denúncia. Uma mulher de meia idade, olhar acolhedor, mas postura firme, vestida de terno simples e sapatos confortáveis. Perguntou sobre tudo que presenciei, anotando tudo numa prancheta amarela com eficiência. Falei dos hematomas nos bracinhos do Lucas, as marcas perfeitas de dedos que me embrulhavam o estômago, do descaso, dele sempre com fome, sujo, fralda cheia há horas. Ela assentia, às vezes pedia detalhes com delicadeza, mas sem largar o assunto. A Thalita foi obrigada a fazer curso de paz e aceitar visitas em casa, decisão da justiça, sem conversa. Ela me mandou mensagem de número de amiga, dizendo que eu acabei com a vida dela, que teve que cancelar a academia pra pagar o curso, como se isso mudasse alguma coisa. Reclamou do professor de pilates, que ia perder o progresso, como se o treino fosse mais importante que o filho. Meu noivo prolongou a estadia sem hesitar. Trabalhou remoto do meu AP, improvisando escritório na mesa de jantar. Fazia café enquanto eu lidava com o caos, e o cheiro do café virou meu consolo. A gente tinha planejado esse reencontro romântico há meses. Reservas em restaurante, viagens de fim de semana, tudo que casal à distância sonha. No lugar disso, ele me ajudava a registrar o assédio, tirando prints, organizando provas em pastas no computador. 2 semanas depois que o conselho levou o Lucas, recebi ligação da Rebeca. A voz era profissional, mas dava pra sentir o peso. A Thalita tinha reprovado no exame toxicológico. Procure o Kevin, ela disse, e explicou que isso justificava as mudanças de humor, a paranoia. O Lucas seria acolhido por uma família experiente em lidar com crianças traumatizadas enquanto a investigação continuava. Foi aí que tudo desandou. Cheguei do trabalho e encontrei a porta do AP escancarada, a luz do corredor invadindo a sala escura. Meu coração disparou. Empurrei a porta pronta pra ligar pra polícia. Nada sumiu, mas tudo estava fora do lugar. Quadros virados pra parede, almofadas com o lado gasto pra cima, gavetas da cozinha meio abertas, livros de costas, com o título escondido. O recado era claro. Podiam entrar quando quisessem. Chamei a polícia, mas sem provas não tinha o que fazer. Só registrar um boletim. O policial, quase da minha idade, sugeriu que eu ficasse uns dias fora dali. Ela olhou para o meu apartamento todo revirado com um olhar de pena, mas falou que, sem câmeras internas ou testemunhas, não havia muito o que fazer. Meu noivo acabou reservando um hotel para a gente naquela noite. Um hotel bom, no centro, com segurança de verdade e elevador só com cartão de acesso. No dia seguinte, minha mãe apareceu lá no meu trabalho. O segurança me ligou dizendo que ela estava ali por conta de uma emergência de família. Eu sabia que era mentira, mas mesmo assim desci, sentindo o estômago embrulhado a cada passo. Ela estava no saguão, com uma cara de cansada, sem maquiagem para esconder as olheiras e o cabelo preso de qualquer jeito, claramente sem lavar. Parecia que tinha envelhecido anos em poucas semanas. Ela me implorou para eu retirar a denúncia do conselho tutelar. A voz dela falhou quando disse que a Thalita era o lixo do esgoto, que eu estava lagando a minha irmã. Quando tentei sair, ela agarrou meu braço com tanta força que as unhas ficaram marcadas em meia lua na minha pele. A segurança precisou intervir para tirá-la dali, enquanto ela gritava sobre lealdade familiar, dizendo que meu pai teria vergonha de mim e que eu não era mais filha dela. Meus colegas fingiram que não estavam vendo enquanto eu voltava para minha mesa, ainda tremendo. Logo comecei a receber pacotes estranhos no trabalho, roupas de bebê acompanhadas de bilhetes que chegavam todo santo dia. Ele sente falta da tia. Você fez isso, família é para sempre. Um deles veio com um bode que eu mesma tinha comprado para o Lucas no Natal, ainda com a etiqueta. Outro trazia uma foto do Lucas chorando, visivelmente tirada recentemente. Depois do 5º pacote, o RH se envolveu. Aumentaram a segurança e passaram a me acompanhar até o carro todas as noites. E o segurança puxava assunto para tentar aliviar o clima pesado. O ex-namorado da Thalita me achou pelo Facebook. Mandou uma mensagem enorme, desesperada, contando que já fazia meses que tentava conseguir a guarda do Lucas, mas que a Thalita sempre dava um jeito de convencer os juízes de que ele era insável. Ele tinha documentos que provavam que ela usava drogas desde a gravidez. Estava juntando tudo para um processo, mas precisava de testemunhas dispostas a depor contra ela. Marcamos de conversar numa cafeteria no centro, cheia de gente, um lugar bem movimentado. Ele parecia acabado, mas estava firme, com uma camisa social toda amassada, claramente direto do trabalho. Trouxe uma pasta cheia de provas, mensagens da Thalita admitindo o uso de drogas na gravidez, ainda fazendo piada dizendo que o Lucas ia ser um bebê calminho, fotos das marcas no Lucas tiradas durante as visitas supervisionadas, tudo datado e anotado, além de prontuários das vezes em que o Lucas foi para o hospital, porque supostamente tinha caído da cômoda. 3 quedas, 3 hospitais diferentes, sempre a mesma desculpa. Ele contou que a Thalita praticamente via o Lucas como fonte de renda, pensão, auxílio do governo, ajuda da família, pegava tudo. Já tinha torrado a herança do pai em menos de 2 anos e precisava de dinheiro para bancar o estilo de vida, bolsas caras, jantares, finais de semana no Rio. O Lucas era só mais um jeito de ganhar dinheiro. As mãos dele tremiam ao me mostrar extratos bancários provando que nunca deixou de pagar pensão, apesar da Thalita contar para todo mundo que ele era um irresponsável. Passei para ele o contato da Rebeca. Ele me agradeceu com lágrimas nos olhos, dizendo que só queria o filho seguro. Me mostrou vídeos no celular do apartamento dele, o quarto do bebê já montado, brinquedos e livros esperando. Deu pra ver que ele queria mesmo o filho de volta. Não era vingança de ex. Naquela noite, a Thalita apareceu no hotel. Não sei como ela descobriu onde estávamos. Fomos tão cuidadosos. Ela chegou transtornada, olhos tão dilatados que quase não dava para ver o azul, falando rápido e sem nexo. Bateu na nossa porta gritando sobre traição familiar, dizendo que eu devia isso a ela. Ficou reclamando que trocou minhas fraldas quando eu era bebê, que me defendeu dos valentões na escola. Outros hóspedes reclamaram e a segurança do hotel precisou
precisou tirá-la de lá, mas não antes de ela chutar a porta com tanta força que amassou. Meu noivo perdeu a paciência de vez. O jeito calmo dele sumiu na hora em que ligou para o advogado na Alemanha, que indicou alguém aqui do Brasil. No dia seguinte, entramos com pedido de medida protetiva contra a Thalita e minha mãe. A advogada, uma mulher firme chamada Patrícia, disse que tínhamos provas de sobra, imagens de câmera, mensagens, depoimentos. Ela já tinha visto famílias destruídas por dependência e conivência. A audiência foi rápida. A Thalita apareceu irreconhecível, toda arrumada num tailleur azul marinho que nunca vi, cabelo preso num coque elegante, maquiagem impecável. Arrumou um advogado que tentou pintar como se eu fosse vingativa e tivesse inveja do jeito dela ser mãe. Minha mãe depôs dizendo que eu sempre fui difícil e rebelde, tentando me descrever como uma encrenqueira instável, cheia de raiva da Thalita desde pequena. Mostrei as imagens da Thalita com o Lucas. O rosto da juíza mudou na hora. Ela travou o maxilar ao ver um bebê largado no frio. Depois mostrei as mensagens. Uma ameaça atrás da outra. Manipulação em cima de manipulação. As fotos do apartamento arrombado fizeram a juíza se inclinar, olhando cada detalhe violado. Os pacotes no trabalho estavam todos registrados pelo RH. Meu noivo depois contou que viu a Thalita me agredindo, falando tudo com emoção. O advogado dela tentou dizer que era só briga de família, coisa exagerada. Sugeriu terapia, mediação, qualquer coisa menos a justiça. Mas a juíza não caiu nessa. Na hora, concedeu as 2 medidas protetivas. A Thalita teve que ficar a 150 metros de distância de mim, da minha casa e do meu trabalho. Minha mãe também recebeu a mesma restrição. A juíza deixou claro, com voz firme, que qualquer descumprimento dava cadeia na hora. Do lado de fora do fórum, a Thalita perdeu totalmente o controle. Gritou que eu ia me arrepender, que família era para sempre, que um dia eu ia precisar dela quando tivesse filhos. O cabelo, antes arrumado, já tinha escapado do coque enquanto ela gesticulava sem parar. A segurança do tribunal teve que intervir quando ela veio para cima de mim, mãos fechadas em punho. Minha mãe só me lançou um olhar gelado, como se eu fosse uma estranha usando o rosto da filha, e foi embora sem dizer uma palavra. As medidas protetivas não resolveram tudo. Outros parentes viraram cúmplices, levando recados da Thalita e da minha mãe. A prima Suzana postou no Facebook que eu era louca e estava destruindo a família, compartilhando fotos antigas de encontros, circulando meu rosto e escrevendo legendas cruéis. A tia Karen começou a postar matérias sobre falsas denúncias de maus tratos, arruinando mães inocentes, me marcando em tudo. Passei a documentar tudo de forma quase obsessiva. Cada postagem era print, cada mensagem de número desconhecido registrada, cada vez que via algum deles perto do meu prédio anotada com data e hora. Meu notebook ficou lotado de pastas com provas. Minha advogada sugeriu que eu pedisse proteção estendida, porque os juízes davam muito valor a documentos bem detalhados. O pai do Lucas conseguiu a guarda emergencial depois do resultado do exame toxicológico e me mandou uma foto do Lucas no quarto novo, dessa vez limpo, alimentado, até sorrindo com roupas novas que finalmente serviam. Ele comentou: "O menino está bem melhor, dorme a noite toda, não acorda mais chorando apavorado e já não se encolhe quando um adulto chega perto." Aquela foi a primeira boa notícia em semanas e eu desabei, chorando aliviada na mesa do trabalho. 2 semanas depois, a Thalita quebrou a medida protetiva. Eu estava no supermercado, distraída olhando os molhos de macarrão, quando de repente ela apareceu no corredor dos cereais. Estava abatida, magra, a roupa larga, o jeans de grife sustentado por um cinto no último furo, o rosto fundo, maçãs do rosto saltadas na pele pálida. Começou a me seguir, sempre a distância suficiente para fingir coincidência, com o carrinho na mão enquanto não tirava os olhos de mim. Liguei pro 190 na seção de frutas e legumes, tentando parecer calma, examinando maçãs com as mãos tremendo. Acho que ela percebeu, porque saiu às pressas antes da polícia chegar, largando um carrinho meio cheio nos congelados. Só que o mercado tinha câmeras. As gravações mostravam claramente ela me seguindo durante 15 minutos, mudando de corredor junto comigo, até voltando atrás quando eu mudava de direção. Essa foi a primeira violação. Minha mãe era mais esperta, usava outras pessoas para fazer o serviço sujo, e assim continuava tecnicamente dentro dos limites da medida protetiva. A irmã do meu pai, que sempre ficou neutra no meio da confusão, de repente começou a me ligar falando de reconciliação. "Sua mãe está de coração partido. Você precisa ser madura. Família é mais importante do que ter razão." Gravei tudo, por orientação da minha advogada, Patrícia, que disse que esse padrão de assédio por terceiros poderia ser útil depois. O trabalho virou meu refúgio. Minha chefe, Gabriela, sabia de tudo e me deixava trabalhar de casa quando eu precisava. Ela conversava comigo todos os dias, sempre oferecendo apoio além do profissional. Meus colegas criaram uma espécie de barreira protetora, filtrando ligações e visitas. O recepcionista, o Marcos, que já foi segurança, virou especialista em reconhecer parentes tentando entrar. Ele mantinha uma lista com fotos na mesa de quem não podia passar. Meu noivo precisou voltar para a Alemanha a trabalho. No dia em que ele embarcou, nós 2 choramos no estacionamento do aeroporto. Ele prometeu voltar logo, começar o processo de visto pra gente ficar junto de vez. Já estava pesquisando sobre imigração brasileira, salvando contatos de advogados e vendo o que precisava de documentação. Fiquei ali vendo o avião decolar, me sentindo completamente sozinha, como se o peso de tudo tivesse dobrado sem ele ao meu lado. Naquela noite, achei um bilhete empurrado por baixo da porta. "Você não pode se esconder pra sempre." Não tinha assinatura, mas eu reconheci a letra da Thalita, o mesmo garrancho dos cartões de aniversário de anos atrás. A câmera da portaria não pegou ninguém. Eles estavam ficando mais espertos pra evitar ser flagrados, aprendendo onde ficavam os pontos cegos. Liguei pra Rebeca pra saber do Lucas. Ela disse que ele estava ótimo com o pai, tinha sido matriculado numa creche e estava aprendendo a conviver com outras crianças. O pai levou ao médico pra tratar a negligência, corrigiu as deficiências de vitamina, marcou o dentista e até terapia para o trauma. A família acolhedora que ficou com ele temporariamente escreveu um relatório elogiando o esforço do pai nas visitas, dizendo que nunca tinham visto um pai lutar tanto pra conseguir a guarda. A audiência final de custódia ficou marcada pro mês seguinte. Rebeca me disse que o meu depoimento seria fundamental. A Thalita estava lutando, alegando que o pai era abusivo sem prova alguma, dizendo que o exame toxicológico estava errado mesmo com a confirmação em 2 laudos, acusando todo mundo de conspiração. Um típico desvio de culpa. Ela contratou uma nova advogada, famosa por pegar caso difícil, provavelmente a única que ainda topava trabalhar com ela. Contratei uma empresa de segurança pra dar uma varredura no meu apartamento, depois que comecei a perceber que conversas minhas estavam virando fofoca entre parentes. Coisas que só eram ditas ali na minha sala estavam chegando em mensageiros da família. Acabaram achando 2 gravadores, um dentro do abajur da sala, outro no detector de fumaça do quarto. Equipamento profissional, longe de ser buguzinho de camelô. A polícia acrescentou ao inquérito, mas avisou que provar quem colocou seria quase impossível sem digital ou nota fiscal. Dormir virou um desafio. Qualquer barulho me fazia pular. Porta de vizinho, carro instalando, até o barulho da geladeira parecia ameaça. Conferi as trancas várias vezes, atualizava câmeras o tempo todo, rodava o apartamento pequeno com um taco de beisebol na mão. Meu médico me receitou remédio pra ansiedade quando contei que estava há 3 dias sem pregar o olho, dizendo que o estresse já estava afetando minha saúde. Perdi 7 quilos sem querer. Minhas roupas começaram a ficar largas como as da Thalita. Aí veio a segunda violação. Eu estava indo para o carro depois do trabalho, com a chave entre os dedos igual aprendi na aula de defesa pessoal, quando a Thalita surgiu de trás de uma van. Ela estava nitidamente alterada, pupilas enormes mesmo com a luz forte do estacionamento, movimentos bruscos e imprevisíveis. Ela agarrou meu braço antes que eu pudesse reagir, me girando com uma força que eu não esperava. Gritava:
sussurrava. Você tem que resolver isso. O Lucas precisa da mãe. A família está se desfazendo por causa do seu egoísmo. O aperto doía, as unhas dela marcando meu braço por cima do casaco. Um desespero evidente. Gritei por socorro e ela soltou, fugindo para um carro que já estava esperando. Minha mãe dirigia, o rosto fechado, determinada, enquanto disparava para fora da garagem. Dessa vez, a polícia agiu de verdade. 2 violações já significavam possibilidade de prisão. Prenderam a Thalita naquela mesma noite na casa da minha mãe. As imagens da bodycam mostraram a Thalita tentando jogar alguma coisa no vaso e minha mãe discutindo com os policiais sobre mandado. Minha mãe acabou indiciada como cúmplice por ter dirigido o carro da fuga. As fotos das duas foram parar num blog policial da cidade. Thalita com aquela aparência abatida e derrotada. Minha mãe ainda conseguindo posar com cara de desapontada pra foto. Os parentes surtaram. Meu telefone não parava de tocar até eu trocar de número. O barulho constante das ligações me deixando em pânico. Criaram perfis falsos nas redes sociais só pra me mandar mensagem, cada um com uma variação diferente do meu nome. O tio Pedro chegou a aparecer no meu trabalho, vermelho de raiva, gritando até o pessoal da segurança tirar ele de lá. Depois o Marcos me contou que ele ainda ameaçou me esperar no estacionamento. Mas uma ligação pra polícia fez ele desistir. A família se uniu em torno da Thalita e da minha mãe, me colocando como a vilã responsável por destruir tudo. Minha advogada entrou com um pedido para ampliar as medidas protetivas e fez uma denúncia criminal. A promotora, uma moça já acostumada com casos assim, comentou que com os vídeos e as testemunhas, a condenação era quase certa. Se condenada, Thalita podia pegar até 1 ano de prisão por ter quebrado a medida protetiva 2 vezes. Minha mãe poderia pegar 6 meses como cúmplice. A Patrícia explicou que ultimamente, os juízes estavam encarando essas violações com mais seriedade, ainda mais com esse padrão claro de escalada. Troquei de apartamento sem contar para ninguém da família. Só meu noivo, minha chefe e minha advogada sabiam o novo endereço. Contratei uma empresa especializada em realocações sigilosas para vítimas de violência doméstica. Fizeram a mudança às 3 da manhã, usando caminhões sem identificação e rotas diferentes para despistar qualquer tentativa de perseguição. Eles tinham até técnicas para garantir que não estavam sendo seguidos, checando os retrovisores o tempo todo. No novo apartamento, a segurança era prioridade. Prédio com portaria, onde qualquer visita precisava ser anunciada. Câmeras por todo lado, até dentro do elevador. O acesso era por chave eletrônica, que registrava quem entrava e saía. O porteiro, um ex-militar chamado João, levou a minha situação a sério assim que contei tudo. Finalmente senti que podia respirar. Meu noivo me ajudou a dar cara de lar ao apartamento por videochamada, em vez de parecer um esconderijo. Escolhemos as cortinas juntos, ele mostrando as opções pela câmera do notebook direto de uma loja em Berlim. A audiência de custódia do Lucas foi numa quinta-feira cinzenta. Vesti meu melhor terno, aquele das entrevistas de emprego, bem passado. Preparei meu depoimento com a advogada. Ensaiei até conseguir falar sem chorar. O tribunal estava lotado de parentes do lado da Thalita. Eles me lançavam olhares pesados enquanto eu caminhava até o banco das testemunhas, alguns até cochichando coisas. Ignorei e foquei na juíza, uma senhora de cabelo grisalho e olhar experiente. Contei tudo. O abandono naquela noite fria. Descrevi como os lábios do Lucas estavam ficando roxos. Mostrei as marcas que documentei, fotos que fizeram muita gente na plateia se contorcer. Falei da negligência que deixou ele abaixo do peso e atrasado no desenvolvimento. Do uso de drogas que presenciei, com a Thalita nem tentando mais esconder. Apresentei prints de mensagens em que ela admitia ter usado durante a gravidez. Mostrei fotos dos machucados do Lucas que o pai dele enviou. Entreguei vídeos das câmeras de segurança em um pendrive mostrando ela deixando o menino sozinho várias vezes. O advogado da Thalita tentou me desqualificar, sugerindo que eu tinha inveja da vida dela. Mas as provas falavam mais alto. O pai do Lucas depois em seguida. Trouxe laudos médicos mostrando a melhora do Lucas em poucas semanas. Ganho de peso, hematomas melhorando, desenvolvimento motor avançando. Relatórios da creche mostravam como ele deixou de ser um bebê retraído e passou a brincar com os outros. Até um vídeo do Lucas rindo e brincando, pegando brinquedos, fazendo barulhinhos felizes, bem diferente dos gemidos que eu lembrava. Agora ele era um bebê feliz e saudável. Thalita foi a última a depor. Jogou a culpa em todo mundo, menos nela. Disse que eu tinha inveja da beleza e do sucesso dela, que o ex era abusivo mesmo sem nenhum BO ou prova, que o conselho tutelar era preconceituoso com mães jovens. Alegou que as drogas foram plantadas pelo ex e que era uma mãe perfeita que só tinha cometido um erro. Até o advogado dela ficou desconfortável com tanta mentira, revirando os papéis e evitando olhar para a juíza. A decisão saiu na hora. Guarda total para o pai. Os direitos dela foram suspensos até ela terminar reabilitação e cursos de parentalidade. Ela teria que fazer exames toxicológicos por 6 meses antes de pensar em visitas supervisionadas. As exigências eram pesadas: internação, terapia semanal, aulas de parentalidade, exames de drogas frequentes. A juíza foi firme ao dizer que a segurança do Lucas era a prioridade máxima. Thalita desabou ali mesmo, fez um escândalo, gritou, falou em injustiça e conspiração. Precisou ser amparada pelo advogado enquanto chorava. Minha mãe tentou consolar, mas foi contida pelos seguranças por causa das acusações que ainda respondia. Outros parentes vieram pra cima de mim na saída. Gritaram. Alguém jogou uma garrafa d'água que errou e acertou a porta do fórum. A tia Karen gritou que eu destruía a irmã, que o sangue dela ia ficar nas minhas mãos. Mais tarde, naquela noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar o telefone. Era a tia Laura, irmã do meu pai, que se mudou para outro estado há anos. Ela contou que vinha acompanhando tudo pelos comentários da família e queria que eu soubesse que fiz o certo. A voz dela era acolhedora, solidária, bem diferente de tudo que eu tinha escutado até então. Me contou sobre a Thalita na adolescência, como a família sempre encobriu as coisas, os furtos da carteira do meu pai, as mentiras sobre onde passava as noites, a primeira internação aos 17 anos, que a mãe fingia ser um retiro de bem-estar. Como a mãe sempre acobertava, inventava desculpas, pagava dívidas, limpava as confusões. Como o pai tentou ajudar a Thalita antes de morrer, mas a mãe sabotava tudo, acusando ele de ser duro demais com a filha sensível. Isso explicava muita coisa. A disfunção era antiga, gerações de encobrimento e negação, e a raiva contra mim por eu ter rompido esse ciclo, por ter me recusado a fazer parte da ilusão. A tia Laura disse que tinha orgulho de mim por ter enfrentado todos eles. Passou o telefone dela e disse que, se eu precisasse de apoio, podia ligar. Ela mesma fugiu dessas dinâmicas familiares anos atrás e nunca se arrependeu. Meu noivo já começou o processo do visto na mesma hora. O advogado de imigração avisou que ia levar meses, mas que logo estaríamos juntos. Já planejamos as visitas dele a cada poucos meses, inclusive comprando passagens para o ano seguinte. A distância ainda era difícil, mas saber que tinha prazo ajudava muito. Falávamos todos os dias, ele acordando cedo para conversar comigo antes do trabalho, eu ficando acordada até tarde para dar boa noite. No trabalho, fui promovida a analista sênior. Minha chefe disse que, apesar de todo o caos pessoal, meu desempenho tinha sido excepcional. Notou como eu mergulhei nos projetos, usando o trabalho como refúgio, mas entregando resultados excelentes. O aumento veio em boa hora, ajudando nas despesas jurídicas e no novo lar. Finalmente uma notícia boa. Meus colegas fizeram uma comemoração discreta, só para não passar em branco, já que todo mundo sabia o que eu estava vivendo. O julgamento da minha mãe veio primeiro. Ela se declarou culpada para evitar a prisão. O advogado conseguiu convencê-la de que essa era a melhor saída. Ela pegou liberdade condicional, serviço comunitário num banco de alimentos da região, e as ordens de restrição foram ampliadas. Teria que ficar longe de mim por 5 anos. No dia da sentença,
Tensa, chorou dizendo que só queria manter a família unida, e agora tinha perdido as 2 filhas. A juíza foi direta, lembrando que cada escolha tem consequência, e que ela preferiu acobertar o abuso em vez de proteger uma criança. Já o caso da Thalita foi ainda mais enrolado. Ela se declarou inocente, demitiu 3 advogados que sugeriram acordo, inventou as histórias mais absurdas sobre conspiração com o conselho tutelar, meu ex e eu. Dizia que tudo foi armado pra tirar o Lucas dela e levar a herança. O promotor não titubeou, mostrou os vídeos dela largando o Lucas no frio. O júri nem precisou de 1 hora para decidir. Culpada em todas as acusações: risco à criança, negligência, descumprimento de ordem de restrição, 2 vezes. Pegou 8 meses de prisão, mais 2 anos de condicional, e ainda teria que fazer reabilitação obrigatória antes de sequer cogitar em permitir visitas. A juíza deixou claro que ela só não pegou mais porque, por milagre, o Lucas sobreviveu naquela noite. Do contrário, o processo seria por tentativa de homicídio. Desde o começo, essa hipótese não foi descartada. Thalita saiu do tribunal aos berros. Precisou ser retirada à força, gritando sobre recursos e injustiça, sem nunca admitir o que fez. Antes de ir, ainda me avisou que eu me arrependeria quando precisasse da família. Mas eu já tinha minha família. Aquela que escolhi. Meu noivo, meus amigos do trabalho, a tia Laura. Eles valiam muito mais que parentes de sangue que preferiram proteger abusos, e escolheram uma adulta dependente em vez de um bebê. Achei que tudo tinha acabado ali. Thalita presa, minha mãe incondicional, ordens de restrição funcionando. Mas me enganei. 3 meses depois da sentença da Thalita, recebi uma ligação da Rebeca. O pai do Lucas tinha sofrido um acidente de carro. Um motorista bêbado furou o sinal e bateu de lado nele. Ele estava na UTI, com hemorragia interna e costelas quebradas. O Lucas estava bem. Tinha ficado na creche na hora do acidente. Rebeca disse que precisavam de alguém para acolher o Lucas temporariamente até o pai se recuperar, e perguntou se eu toparia ficar com ele por um tempo. Minha primeira reação foi de jeito nenhum. Afinal, eu tinha acabado de reorganizar minha vida. Mas aí imaginei aquele menino tendo que rodar de casa em casa mais uma vez. Meu noivo e eu conversamos a noite inteira, e ele me disse: "O que você decidir, eu te apoio." Foi nesse momento que tive certeza de que ia casar com ele. Liguei de volta pra Rebeca e aceitei. Em 2 dias, tudo estava resolvido. O Lucas chegou numa terça à tarde. Já estava maiorzinho, andando e arriscando algumas palavras. No começo, não lembrava de mim e ficou grudado na perna da assistente social. Comprei brinquedos, montei um cantinho para ele na sala, e depois de um tempo, principalmente quando ofereci biscoitinhos de peixe dourado, ele foi se soltando. Aí começou a verdadeira confusão. Alguém do conselho tutelar deixou escapar para minha família que eu estava com o Lucas. Começaram as ligações de números desconhecidos. Eu já tinha trocado de número 2 vezes, mas sempre davam um jeito de descobrir. A primeira a aparecer foi a tia Suzana, tentando convencer o porteiro com conversa fiada. O João porteiro me avisou, e eu fiquei assistindo a cena pelo monitor enquanto ela insistia que só queria ver o sobrinho bisneto, alegando que a família tinha que ficar unida. Depois vieram as cartas, dezenas delas encaminhadas do meu antigo endereço. Minha mãe escrevia me lembrando que Deus ia me julgar. A Thalita, mesmo presa, arrumava algum jeito de mandar cartas dizendo que eu tinha roubado o filho dela. Até parentes distantes, que eu mal conhecia, resolveram dar pitaco nas minhas escolhas. Segui o conselho do meu advogado e guardei tudo numa pasta. O problema maior veio quando o primo Mika descobriu onde eu trabalhava e começou a ligar fingindo ser cliente. A Gabriela, da recepção, teve que mudar o sistema para filtrar melhor as chamadas. Ele deixava recados sobre lealdade familiar, dizendo que eu estava criando o Lucas do jeito errado. 2 semanas depois da chegada do Lucas, estávamos no parque quando percebi uma mulher nos observando, fingindo ler um livro, mas sem tirar o olho da gente. Quando fui embora, ela me seguiu. Entrei numa loja cheia de gente e liguei para a polícia, que descobriu que era uma amiga da minha mãe da igreja. Ela admitiu que havia sido enviada para checar o Lucas, já que minha mãe não podia ir pessoalmente. A polícia deu um aviso formal sobre perseguição. Minha mãe tentou justificar, dizendo que não sabia que era ilegal, pois tecnicamente a amiga não estava violando a ordem de restrição. Meu advogado entrou com uma queixa de assédio, e o juiz estendeu a ordem, proibindo contato até por terceiros. Qualquer capanga agora também responderia à justiça. O pai do Lucas saiu do hospital 3 semanas depois, bem fragilizado, usando cadeira de rodas e sem conseguir carregar peso. O apartamento dele era no 3º andar, sem elevador. Impossível cuidar do Lucas nesse estado. Combinamos assim. Eu ficava com o Lucas durante a semana, e os avós paternos nos fins de semana. Eles eram ótimos, muito agradecidos, e me ensinaram as músicas favoritas do Lucas, e o jeito certo de fazer a mamadeira. Foi então que saiu a audiência de soltura antecipada da Thalita. Bom comportamento conta, mesmo para quem grita com os guardas todo dia. O advogado dela alegou que ela fez curso de controle da raiva e de cuidados parentais na prisão. O promotor me chamou para depor. Levei fotos do Lucas saudável, gráficos de crescimento, vídeos dele brincando e sorrindo. Também levei as provas de assédio da prisão, cartas que ela mandou por outras detentas, gravações em que me ameaçava. O juiz negou a soltura. No tribunal, Thalita perdeu o controle de novo. Gritou que eu tinha roubado a vida dela e que devia estar envenenando o Lucas contra ela. Saiu arrastada pelos seguranças, gritando que ia me matar quando saísse. Depois disso, o advogado dela largou o caso ali mesmo, dizendo que não poderia mais representá-la diante das ameaças. Essa ameaça rendeu mais 6 meses de prisão, por ameaça terrorista. Minha mãe ainda tentou visitá-la, mas foi barrada. Depois descobri que Thalita perdeu o direito de visitas por ter arrumado briga com outra presa. Enquanto tudo isso acontecia, o Lucas só melhorava. Começou a falar palavras de verdade. E a primeira foi cachorro, quando viu o pastor alemão do João. Ele explorava cada canto da casa, abria os armários apesar das travas de segurança e não parava quieto. O pai dele foi melhorando aos poucos, fazendo fisioterapia 3 vezes por semana, reaprendendo a andar. Todas as noites, ele fazia chamada de vídeo para ler histórias para o Lucas dormir. A dedicação dele era de tirar o chapéu. Enfrentava a dor só para manter a rotina com o filho. 4 meses depois, estava no supermercado com o Lucas quando cruzei com a Juliana, minha amiga dos tempos de colégio. Ela olhou para o Lucas no carrinho e ficou branca como papel. Descobri que ela também era amiga da Thalita, mas se afastou quando a situação com as drogas piorou. Juliana me contou coisas que eu nunca tinha ouvido, que a Thalita vendia para sustentar o vício, que levava o Lucas para bocas de fumo, que ela já tinha encontrado a Thalita desmaiada em casa, com o Lucas chorando há horas na fralda suja. Ela mesma tinha chamado o conselho tutelar meses antes de mim. Juliana me deu o contato e disse que testemunharia se fosse necessário, que tinha fotos e mensagens mostrando que a Thalita não tinha condições de cuidar do filho, muito antes de eu entrar na história. O olhar dela carregava uma culpa por não ter feito mais. O tio Pedro ainda tentou se meter mais uma vez. Apareceu na creche do Lucas, dizendo que ia buscá-lo por uma suposta emergência familiar. A creche me ligou na hora. Já estava prevenida sobre possíveis tentativas. A polícia acabou prendendo ele por tentativa de sequestro. Essa prisão rachou a família. Alguns finalmente entenderam que a situação tinha passado dos limites. A tia Laura contou que vários primos procuraram ela dizendo que começaram a duvidar da versão da Thalita. Ver a foto do tio Pedro algemado foi um choque de realidade para muita gente. Mas teve quem ficasse ainda mais fanático. Criaram um grupo no Facebook chamado Justiça para Thalita. Postaram fotos antigas da família, me pintaram como vilã, fizeram vaquinha para pagar a prisão e os advogados até camiseta inventaram. Documentei tudo. Cada postagem, cada ameaça, cada tentativa de contato. Meu advogado disse que já dava para entrar com um processo civil.
possível, mas tudo o que eu queria era que me deixassem em paz. Os processos criminais já estavam me minando. Depois de 6 meses, o pai do Lucas finalmente conseguiu a autorização para ficar com ele. Mudou para um apartamento térreo, adaptou tudo para a segurança, até contratou uma babá meio período para dar conta da recuperação. A transição foi cheia de sentimentos. Eu tinha criado um laço com o pequeno, o riso dele, o jeito como se aninhava em mim na hora da soneca, a felicidade de aprender a falar meu nome. Mas ver ele correndo para o pai, radiante, fez tudo valer a pena. Era ali que ele tinha que estar. A audiência final de guarda aconteceu 8 meses depois do início dessa história. A Thalita apareceu por videoconferência direto da prisão, vestindo o uniforme laranja no lugar das roupas de grife de sempre. Bem mais magra, o rosto abatido, mas tomada de raiva. Mesmo assim, exigiu a guarda total. O juiz analisou tudo. Meu depoimento, a recuperação do pai, as provas da Juliana sobre a negligência, a campanha de assédio, a tentativa de sequestro. Até a avó do Lucas testemunhou que já tinha achado substâncias na bolsa de fraldas da Thalita durante uma visita. Os direitos dela foram cassados de vez. Nenhuma visita até o Lucas completar 18 anos. E só se ele quisesse. Ela gritou tanto que tiveram que cortar o vídeo. A juíza ainda comentou que era o caso mais claro de incapacidade parental que tinha visto em 20 anos. A oficial da condicional da minha mãe me ligou depois, dizendo que ela tinha violado as regras ao tentar me contatar por uma prima. Lá foi ela de novo para o tribunal. A juíza deu 30 dias de prisão e estendeu a condicional. Talvez assim ela aprendesse. Logo depois do fim do julgamento, o visto do meu noivo foi aprovado. 2 semanas depois, ele chegou só com as malas, pronto para recomeçar. Casamos no cartório com a Gabriela e o João de testemunhas. Simples, perfeito, sem drama de família. O pai do Lucas nos chamou para a festinha de 1 ano dele. Ver aquela criança feliz, saudável, todo lambuzado de bolo e rodeado de gente que realmente o amava, foi tudo pra mim. O pai dele me agradeceu de novo. Disse que eu salvei a vida dos dois. A Thalita saiu depois de cumprir toda a pena. Assim que saiu, desrespeitou a condicional dirigindo até meu antigo apartamento. Voltou para a cadeia por mais 3 meses. O ciclo continuava, mas eu parei de acompanhar. Não era mais problema meu. Depois, alguns familiares me procuraram para pedir desculpas. A prima Suzana admitiu que estava errada, que ver as provas no tribunal abriu os olhos dela. Aceitei, mas mantive distância. Confiança não se herda, se conquista. Minha mãe nunca pediu desculpas. A última notícia que tive é que estava morando com o tio Pedro, ainda postando no Facebook sobre o neto roubado, fazendo papel de vítima e apoiando a Thalita de longe. Tem gente que não muda mesmo. O pai do Lucas e eu continuamos em contato. Ele mandava notícias do primeiro dia de aula, dos jogos de futebol, dessas coisas normais de criança. O Lucas cresceu feliz e seguro, que era o que importava. Às vezes, fazer o certo significa perder todo o resto. A vida seguiu em frente. Emprego novo, mudei de cidade, problemas normais que não envolviam medida protetiva ou disputa por guarda. Eu e meu noivo tivemos nossos filhos. Criamos eles com limites e responsabilidade. Engraçado como isso faz diferença. Olhando para trás, não me arrependo de nada. Naquela manhã em que encontrei o Lucas na minha porta, fiz uma escolha. Família serve para proteger uns aos outros, mas isso significa amparar os vulneráveis contra os abusadores, não acobertar abuso. O Lucas merecia mais, e eu garanti que ele tivesse.